querida, que alegria estar aqui compartilhando com vocês mais um vídeo, mais uma live, na qual a gente vai conversar sobre o quarto domingo do tempo pascal, que também é chamado de domingo do bom pastor. Sim, Jesus ressuscitado é o nosso bom pastor. Então, assim como o pastor, conduz as ovelhas, tirando elas do redil e levando elas para que pastem, para que bebam águas refrescantes, e assim como o pastor protege as ovelhas dos perigos, dos lobos, então Jesus ressuscitado, sendo o bom pastor, ele nos conduz aos céus. Pois é, ele quer nos levar ao redil dos céus e ele quer nos dar de comer e de beber, não de qualquer alimento, mas do alimento que é o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, que é a Santíssima Eucaristia, o alimento que nos leva para os céus. E ele também nos protege de todos os perigos, Então, ele nos protege principalmente do mal, principalmente do demônio, que quer realmente nos afastar de Deus, nos afastar da vida. E então nós temos como referência o Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. E então Jesus ele fala sobre assaltantes e ladrões que entram no redil não pela porta, mas eles entram por outro lugar para roubar, matar e destruir. Então, diz que as ovelhas fogem deles porque não reconhecem a sua voz. A voz deles é uma voz estranha. As ovelhas, sim, ouvem e reconhecem a voz do pastor e o obedecem e o seguem, porque ele é a porta, Jesus é a porta pela qual as ovelhas podem entrar e sair do redil com segurança, E ele é um bom pastor, o pastor que veio para dar a vida pelas suas ovelhas, como ele vai dizer no versículo mais famoso desta perícope, Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Fácil de memorizar, João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. De fato, Jesus, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele o fez naquela sexta-feira santa, naquela sexta-feira da paixão, entregando o seu corpo e o seu sangue naquela cruz, morrendo a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Então fica para nós esta mensagem, de que nós devemos ouvir, identificar a voz do bom pastor no meio de tanto barulho, Hoje em dia a gente vive numa sociedade tão barulhenta, tão ruidosa. Há tantos que se arvoram como pastores das nossas vidas, Lideranças religiosas, lideranças políticas, mas nós não trocamos a Jesus bom pastor por nenhum suposto pastor. Eles são estranhos para nós, porque só Jesus, o bom pastor, ele dá a vida por nós. Deu e dá a cada dia no sacramento da Eucaristia, quando se renova o mistério pascal, quando nós fazemos a atualização do seu sacrifício através do sacramento da Eucaristia. Então, que nós possamos estar com confiança em Jesus, o bom pastor, que sejamos ovelhinhas obedientes também, Às vezes tem muitas ovelhinhas desobedientes por aí e dão muito trabalho para o bom pastor. Não sejamos assim. Nós já passamos da morte para a vida, nós já passamos da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Então que sejamos ovelhinhas bem comportadas, ovelhinhas obedientes
de Jesus, o bom pastor. Como diz a canção, Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Depois nós temos aí a primeira leitura deste quarto domingo da Páscoa, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, este livro que vai nos acompanhar aí ao longo das 7 semanas do tempo pascal. E ali nós vemos ainda no capítulo 2, Simão Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tinha acabado de participar, de vivenciar o Pentecostes, né? Ao término das 7 semanas da Páscoa, na festa, né? De Pentecostes. Então, os apóstolos reunidos com Maria Santíssima, né? Lá no cenáculo de Jerusalém, recebem com efusão o Espírito Santo como línguas de fogo. E então Simão Pedro está ali cheio do Espírito Santo, né? Exalando o Espírito Santo. E com essa coragem, ele então anuncia, faz uma grande pregação, um sermão, então transmitindo o resumo da fé cristã que nós chamamos de querigma, né? Uma palavra em grego que traduzida ao português significa o anúncio. Então ele diz, né, que Deus constituiu Senhor e Cristo a Jesus, aquele que os judeus haviam matado, mas que ele o havia ressuscitado dos mortos e agora em seu nome deveria ser anunciada a conversão para o perdão dos pecados. E então os judeus ali de Jerusalém, que o escutavam atentamente, perguntaram o que devemos fazer. E aí Simão Pedro instrui, né, dizendo que eles deveriam se converter, que eles deveriam deixar a vida velha, aquela geração marcada pelo pecado, e que deveriam receber o batismo em nome de Jesus e assim então receberem o Espírito Santo. E diz que naquele dia feliz 3.000 homens se uniram à fé cristã. Olha que beleza, né? Então nós vemos aí o poder do Espírito Santo que se vale dos pregadores para converter corações ao Senhor. Então, nós também somos mulheres e homens cheios do Espírito Santo. Nós o recebemos no dia do nosso batismo e o confirmamos no dia do nosso crisma. Então, nós também devemos anunciar com coragem, com alegria, com criatividade essa mensagem cristã que pode transformar vidas, pode converter corações e assim tornar o mundo, né, e a sociedade em lugares melhores. Então, que nós nos dediquemos à pregação, sobretudo neste tempo pascal. E depois nós temos a segunda leitura, né? A segunda leitura que é da primeira carta de São Pedro, novamente São Pedro, né? E então ele vai dizer ali que Jesus, ele sofreu pacientemente, né, a sua morte para assim entrar na vida, para assim ressuscitar dos mortos. E ele nos deu o exemplo para que nós o sigamos. Então, que nós também vamos encontrar nesta vida momentos de sofrimento, de dor, de perseguição, de mentiras, mas a gente deve se comportar a exemplo do Mestre de Jesus. Então, não devemos lutar com as armas do mundo, nós devemos lutar com as armas de Deus, com a armadura de Deus, né? Pacientemente. E assim, quando sofremos com paciência e confiança, nós agradamos a Deus, né? Então nós somos chamados a agradar a Deus, também passando pelo sofrimento com confiança, sem murmuração. E o apóstolo diz, né, que Jesus na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados para que nós fôssemos perdoados. Olha só a nossa dívida para com Jesus, né? Então nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele nos comprou e não foi com ouro nem prata, mas foi com o preço do seu sangue divino.
Então, ele realmente é o nosso bom pastor. Esta carta de São Pedro termina dizendo isso, né? Que Jesus é o bom pastor, que nós somos ovelhas que andávamos desgarrados, perdidos, mas que fomos reconduzidos ao redil de Deus, né? Ao redil do céu. Então, que neste quarto domingo da Páscoa a gente possa vivenciá-lo com muita devoção, com muita piedade, unindo o nosso coração ao coração do Cristo ressuscitado, vivendo uma verdadeira experiência de comunidade, né? E não separada do mundo, mas dentro do mundo, transformando o mundo com a força viva do Evangelho. Então eu encerro desejando a você um excelente fim de semana, né? Que você tenha um fim de semana abençoado na companhia da sua família, da sua comunidade, recarregando as forças para depois retomar a semana, os nossos compromissos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva Jesus, o bom pastor!